Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abre comigo lá em Jonas, texto conhecido, Jonas 1, de 1 até o verso 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo decidido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, mestre do navio, e lhes disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez ao mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois saibam que os homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque nos havia declarado. Disseram-lhes: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esse homem em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas,
Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai amado, esta é a tua palavra. Nós te louvamos e te adoramos, Deus, porque o Senhor, Deus, tem colocado essa palavra no meu coração, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, falar o coração de cada um, Pai. Que a palavra chega, Pai, onde a nossa voz alcançar, Deus, e toca naqueles que precisam ser tocados. Fale com aqueles que precisam ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que nós vemos Jonas, um homem que o Senhor chamou e deu uma ordem. O Senhor deu uma missão a Jonas. Mas Jonas, naquele momento, na hora até falou sim, mas depois a responsabilidade para ele era grande. Mas como assim? Eu vou para um lugar, uma cidade, o que eu vou fazer nessa cidade, né? Tantas pessoas, porque eu? E Jonas deve ter questionado muitas coisas, como muitos de nós fazemos, porque eu? E Jonas aqui tenta fugir do Senhor. Ele foge, ele encontra um navio, ele pega um navio que ia para Tarsis e ele compra a sua passagem e entra nesse navio e se esconde. Escondendo do Senhor, escondendo da responsabilidade que o Senhor tinha dado para ele. Mas Deus, como é um Deus que vê todas as coisas e sabe de tudo, e não adianta esconder do Senhor, porque Deus vai te achar onde você estiver. Você pode fugir para outro país, você pode ir para qualquer cidade, Deus vai te encontrar. Porque quando Deus tem um chamado para você, quando Deus tem algo para você, Ele vai te encontrar. E aqui, eu vejo, e Jonas, ele se escondeu, ele estava no navio, ele estava até dormindo, mas o Senhor mandou um vento muito forte, e quem já andou de barco ou de navio, quem já esteve em alto mar, sabe que o vento no mar é muito forte. E aqui vem uma tempestade, um vento tempestuoso, aquela tempestade que começou a balançar o navio, começou a despedaçar. E os marinheiros ficaram apavorados, porque cada um cria num Deus, e cada um começou a jogar, não, começou a clamar o seu Deus, mas começaram a jogar a carga no rio. Começaram a jogar a carga dentro do mar, e jogar as coisas fora para tentar aliviar aquele peso do navio, para tirar tudo ali e jogar para que o navio não afundasse. E Jonas dormindo. E aí o comandante vai encontra Jonas, vai até o porão e vê ali e fala: olha, todo mundo está clamando um Deus, clama o seu Deus. Quem sabe essa tempestade passa. E Jonas, ele entende que era o Senhor fazendo isso por sua causa, e que não era certo, por causa dele, aquele navio afundar. E ele sabia que o Senhor tinha encontrado. Um chamado tem um preço. Todo chamado nosso tem um preço. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, há um preço na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem um preço. E aqui eu vejo que o preço, quando Deus nos chama, tem um preço a pagar. Quando nós servimos a Deus, tem um preço a se pagar. Mas o preço de você fugir do Senhor, quando você não quer aquilo que é colocado, a sua responsabilidade, o preço se torna maior. Eu sempre costumo dizer que, de algumas vezes que eu tentei fugir de algumas coisas, eu costumo dizer que eu prefiro pagar um preço por servir o Senhor
do que para pagar um preço maior por deixar de servir o Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, no começo da minha conversão, eu ouvia falar de pastores e de missionários. Falava, olha, missionário passa fome, pastor não tem salário, pastor é isso, pastor é aquilo. E eu falei, eu nunca quero ser pastor e nem missionário, eu não vou passar fome. Não, eu quero ter minha vida normal. Isso era o que estava na minha mente, até entender a palavra, até começar a estudar a palavra, até começar a entender que Deus era Deus, que quem sustenta é Deus, quem faz é Deus. E quando Deus tem um chamado, não adianta fugir. Eu falo, não vou ser não. E de repente, depois de 2 anos de convertido, eu me encontro, eu sempre quis conhecer o Rio de Janeiro. E me convidaram para ir para o Rio de Janeiro. Mas eu não esperava ir para o Rio de Janeiro e cair dentro de um morro. O Morro Dona Marta. Aonde a polícia subia, aonde tinha tiroteio. Eu falei, mas eu vim para o Rio de Janeiro, queria conhecer a parte boa do Rio. Queria conhecer os lugares bonitos do Rio, as praias do Rio. E de repente eu estava vivendo dentro de um lugar, fazendo missões. Aí eu entendi que Deus queria comigo, que Deus queria me ensinar, que Deus queria mostrar para mim que é Ele quem manda, que é Ele quem dá o chamado, é Ele quem faz. E que simplesmente eu só tinha que adorar e obedecer o Senhor. Até eu entender o meu chamado para pastorear, para orar, para buscar, para servir. O meu chamado é para servir o Senhor, não para ser servido. É assim que Deus faz conosco. Há um preço a se pagar. Jonas pagou um preço. Jonas começou a pagar um preço. Foi lançado ao mar para que se parasse aquela tempestade. E quando ele é lançado ao mar, Deus é bom com ele, porque Deus colocou um grande peixe ali. E ele caiu dentro da boca de um peixe. Foi engolido por um peixe. E fala que ele passou 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Você imagina? Você cai né? Quantas pessoas que caem no mar aí somem, ninguém sabe. Porque o peixe já morreu, o peixe caiu na boca de um peixe ou outro animal do mar que possa ter engolido, né? Pega um tubarão. Fala que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro. E fala que ele orou. E quando ele orou, o peixe vomitou Jonas. Às vezes nós estamos vivendo como Jonas, fugindo dos nossos propósitos, fugindo das nossas responsabilidades. Não só na igreja, mas às vezes no trabalho. Tudo que nos dá, tudo que alguém nos dá, uma responsabilidade, muitas vezes nós jogamos para o outro. Vou deixar para o outro. Vou deixar ali para o Mateus. Vou deixar ali para o Gu. Vou deixar essa responsabilidade, eles sabem. Isso não é responsabilidade minha, não. Não, é melhor eles. Eles são mais inteligentes, eles sabem mais. Deus nos coloca em lugares que nós nem imaginamos que Ele vai nos colocar. Certa vez, tinha um pastor ministrando aqui e eu guardei aquela palavra que ele falou. Ele falou, olha, se você estiver num lugar e você vê 2 tartarugas em cima de um toco, em cima de um lugar, parada lá.
elas não subiram sozinhas, porque tartaruga não sobem em nenhum lugar, é só anda no chão. Se você ver, você vai pensar o quê? Foi alguém colocou. Então, se você está em algum lugar, é porque Deus te colocou. Alguém te colocou. E quando alguém te coloca num lugar, é porque Ele quer que você ali fique, ali você faça. O chamado de Deus, ele é de uma maneira que às vezes nós não entendemos na hora. Na hora nós não entendemos, mas por que nós vamos entender lá na frente. Nós só precisamos obedecer esse chamado. Nós só precisamos falar assim, não, eis-me aqui, Senhor. Não, eu vou. Não é falar, eis-me aqui. Não, olha, eu quero servir, quero ser usado. Nós vamos fazer evangelismo, eu quero ser usado, eu quero ir para missões. Mas chega na hora, não, essa que é melhor não. E Deus está falando, é você que tem que estar à frente. O nosso comandante é Cristo. Ele foi à frente das batalhas sempre. Ele sempre esteve à frente da batalha e continuará estando. Foi Ele que morreu na cruz pela nossa vida. Foi Ele que tomou as chicotadas nas costas. Foi Ele que foi derramando seu sangue pela nossa vida. Ele sempre esteve à frente. Até ir para a cruz, ser crucificado. Ali derramando seu sangue naquela cruz. Ele esteve ali na frente da batalha e ele venceu a morte naquela cruz. Muitos dizem, mas ele morreu na cruz, pastor. Mas né, Cristo morreu lá na cruz. Ele morreu naquela cruz, mas ele venceu a morte porque ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre na sua vida. Continua à frente das nossas batalhas. Continua sendo o nosso comandante. Continua sendo. Ali pagou um alto preço, porque ele tinha um chamado para aquela missão. Deus enviou o seu filho. Era uma missão, era um chamado. Ali pagou um alto preço. Esse preço que nós não queremos pagar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não quer pagar o preço. Senhor, eu quero a bênção do Senhor. Senhor, me abençoa. Mas eu não quero pagar esse preço. Senhor, eu quero a bênção, mas eu não preciso ir na igreja, não. Eu vou ficar aqui de casa mesmo. Não, deixa. Senhor, me abençoa, mas... Senhor, mas eu não posso servir o Senhor. Não, deixa para os outros. Deixa para os pastores. Não, oração é para os pastores. Oração, não, eu não oro por ninguém, porque acho que oração é para os pastores. Oração é para todo aquele que crê e que sabe orar. Orar é falar com o Senhor. Ora um pelos outros. Você pode fazer a diferença. Você pode orar no seu trabalho. Você pode orar na sua casa. Aonde você chegar. Nunca é demais você orar. Uma oração, quem vai fazer não é você, é Deus. Você faz a oração, você pede para o Senhor abençoar. E Deus te usa. Muitas vezes nós fugimos. Não vou orar não. E vai embora. Quantas pessoas estão necessitando de uma oração sua? Quantas pessoas estão necessitando da nossa oração? Servir o Senhor não é só vir aqui na igreja. Não é só vir aqui, às vezes, pregar ou fazer uma coisinha ou outra. Não. Tem muito mais que servir o Senhor. Você pode ser usado e servir o Senhor orando lá no seu trabalho. Orando aonde você for. Você pode servir o Senhor pegando um telefone e ligar para alguém que há muito tempo está afastado dos caminhos do Senhor. Que há muito tempo está precisando de uma palavra. Você pode pegar o telefone e ver como
alguém está. Pegar o telefone e fazer com que o seu amigo se sinta amado por você. Saber que existe um Deus que pode todas as coisas. Faça a sua parte. Deixa Deus fazer a dele. Falava com uma pessoa ontem à noite e ela falava: as pessoas às vezes não querem trabalhar, quer a bênção, mas não quer fazer a parte dela. Ela quer só receber. Quer receber uma coisa, quer receber outra, mas ela não quer trabalhar. Deus, ele abençoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não esqueça. Servir o Senhor tem um preço. Deixar de servir, o preço é maior. Essa palavra que eu queria trazer nessa noite para você. Esse tempo, mais uma reflexão aí de Jonas para a nossa vida. Jonas nos ensina aqui, nesse testemunho dele, nos ensinou. Aqui Deus teve misericórdia de Jonas, ainda colocou um peixe para ele, porque Deus tinha um chamado para ele, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um. Talvez Deus possa te livrar. Talvez Deus possa colocar um peixe diante de você para te salvar, para que você nunca deixe de servir o Senhor. Quero orar com você. Pai amado, nós te louvamos e te adoramos. Obrigado pela tua palavra, Pai. Nos ajuda nessa noite, meu Pai, a viver a tua palavra, viver o teu chamado, Pai. Senhor, que nós não viemos pagar um preço alto, Pai. Queremos pagar o preço simplesmente por te servir. Porque o preço de te servir é melhor, Pai, do que deixar de te servir. Queremos continuar te servindo, queremos continuar na tua presença, fazendo o melhor para o Senhor cada dia com uma alegria, no nome de Jesus, Pai. Enche o nosso coração de paz, de gozo, de alegria, no nome de Jesus.